tudo bem? Eu sou a Daniela e esse é o nosso segundo vídeo que nós vamos falar sobre o treinamento sobre habilidades e competências. Na verdade, eu vou dar algumas dicas sobre autoconhecimento, administração do tempo, sobre gestão e os tipos de liderança, tudo aquilo que eu mencionei no e-mail para vocês. Eu também havia mencionado que um colega de profissão, Cristiano Campos, ia participar desse treinamento. Quando nós fomos editar o vídeo estava completamente sem voz. Então, nós tentamos reagendar, porém a agenda dele é muito lotada, então nós não conseguimos gravar com ele presente. Eu tentei algumas formas, mas acabou não dando certo. Então, hoje será somente eu, ok? Nós vamos ter outro treinamento daqui a um tempo, daqui a uns 20, 30 dias, até mesmo para a gente ler, depois que nós levantarmos aquilo que for feito, como que está sendo, se está sendo legal, alguns pontos que precisam ser trabalhados, além do que a gente vai trabalhar aqui hoje. E aí ele vai estar participando, ok? Porém, ele também deixou um recadinho para vocês, e antes de nós iniciarmos, eu queria que vocês escutassem. Olá pessoal da ESEC, meu nome é Cristiano, eu sou psicólogo. Estou gravando esse vídeo para pedir desculpas para vocês de antemão, pois eu não pude estar presente na gravação das dicas, do treinamento que a Daniela se propôs. Espero que vocês aproveitem as dicas dela, que contribuam para a formação pessoal e profissional de vocês. E num segundo momento eu estarei presente, ou por vídeo, para que eu possa trocar informações com vocês e contribuir na formação de vocês também. Obrigado pela compreensão e até a próxima. E eu gostaria de iniciar o nosso treinamento justamente com aquilo que eu acredito ser um dos itens mais importantes, que é o autoconhecimento. Na verdade, eu vou dar algumas dicas de como praticar o autoconhecimento diariamente, porque ele é possível, né? Se eu fosse colocar dentro da psicologia, isso ia ficar muito extenso, até mesmo porque o autoconhecimento ele é feito de pouquinho em pouquinho dentro das sessões. Porém, aqui o nosso objetivo é ser um pouquinho mais diretiva. E eu vou dizer para vocês como que é possível nós aplicarmos o autoconhecimento diariamente. Na verdade, o autoconhecimento ele é uma prática. Tudo nessa vida, e nós vamos usar muito essa palavra, é um hábito. O autoconhecimento não deixa de ser um hábito. Em cada ação que eu tomo, em cada atitude que eu tenho, ou então a cada escolha que eu faço, são pontos que seriam muito importantes que eu observasse, até mesmo falasse quais são as minhas escolhas. Isso está sendo escolhido por mim porque eu acredito ou porque está sendo colocado pelo outro? É muito importante você se questionar. Porém, eu vou te dar algumas dicas que eu tenho certeza que se você praticar isso diariamente, não tem como você não praticar o autoconhecimento. E a segunda dica é: saiba diferenciar o que é seu e o que é do outro. Ou seja, cuidado para você não levar as coisas sempre para o lado pessoal. Sempre que você leva algo para o lado pessoal, você tira o poder que é seu e dá para o outro. Ok? E todas as vezes que você acaba parando, não, deixa eu me distanciar dessa situação, essa situação é dele porque cada um é responsável por sua ação, é responsável pelo que fala, é responsável por como age. Porém, isso tem a ver com as programações dele, com a forma que ele aprendeu a ser. Isso não quer dizer que ele saiba mais sobre você. Muitas vezes, quando nós não nos distanciamos e acabamos misturando essa questão do pessoal, a gente está colocando para o outro que ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Então é importante até mesmo você se distanciar. Eu costumo dizer para os meus pacientes para ele suspender aquilo que é dele, para ver o que sobra. O que é do outro? Muitas vezes o outro está falando coisas que são questões dele, não tem a ver com você. E isso é muito importante, você saber diferenciar e saber distanciar. Não leve para o pessoal. E a terceira e última dica sobre o autoconhecimento é: abra mão da suposição. Por que abrir mão das suposições? Desde pequeno, nós olhamos muitas vezes com a lente do outro. Quando nós somos crianças, nós olhamos com a lente dos nossos pais. Quando nós estamos crescendo, até mesmo dos grupos que nós participamos. A gente participa de muitos grupos e a gente acaba olhando com aquelas lentes. E nós aprendemos desde cedo a supor muitas coisas. E isso acontece muitas vezes por medo de fazer perguntas. O objetivo aqui
é nós questionarmos com quais lentes nós vemos o mundo, principalmente nessa questão do apadrinhamento. Porque muitas vezes o seu afilhado está acostumado a ver de uma forma e às vezes nós temos milhares de suposições que na verdade elas são infundadas. E que se a gente fizer perguntas, nós começamos a ter as respostas. O nosso objetivo aqui é com qual lente você olha o mundo? Com qual lente você geralmente olha uma situação? Você já rotula aquilo achando que aquilo é algo e acabou? A nossa visão e o nosso, devido até no mesmo nosso conhecimento, tempo de vivência nesse mundo, ela é limitada. Nós temos muito ainda o que evoluir. Porém, estar aberto e sair dessa questão de suposição e entrar para o mundo de perguntas e questionamentos é a chave para todas as outras dicas darem certo no seu autoconhecimento, ok? E o nosso próximo item é um item que também é muito importante e que muitas vezes nós acabamos nos perdendo. A gente se organiza, se desorganiza e começa a pensar, e agora? Como é o famoso administrar o tempo? Como que eu administro o tempo? Primeiro, que a administração do tempo, ela tem a ver com propósitos de vida. Isso tem que ficar muito claro para você e para o seu afilhado, ok? Mas principalmente, como você consegue se organizar e reorganizar? Porque o fato de você ser organizado, muitas vezes, acaba deixando para outro momento, você acaba procrastinando alguma situação, porque assim, a correria do dia a dia é tanto que nós temos milhares de coisas para fazer e que 24 horas acaba se tornando pouco tempo para tudo que a gente quer resolver. Porém, tem algumas dicas que são muito importantes e que pode ser crucial para você e para o seu afilhado. E que se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir ter até muito mais satisfação com você mesmo, a sua ansiedade ela vai diminuir, ok? Porque quando você não consegue cumprir um prazo, você tem muita coisa para fazer, a sua ansiedade vai aumentando, você acaba comendo mais, você acaba fazendo coisas que você não consegue liberar aquela adrenalina, tudo aquilo que tá aqui dentro, né? Então tem algumas dicas que pode ser muito legal para vocês e que se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que vai dar certo. E a primeira dica é: você sabe separar o que é urgente do que é importante? Comece a olhar na tua agenda e na agenda do teu afilhado o que ele tem de importante para ser realizado e se há algum item que é urgente. Por que eu estou falando isso? Entre urgente e importante, o que você vai resolver primeiro? Sempre o que é urgente, porque ele já está com aquela lanterninha vermelha pitando, certo? Porém, aquilo que é urgente só se tornou urgente porque ele deixou de ser feito quando ele era importante. Geralmente, todas as atividades que nós temos, as responsabilidades que nós temos, nós sabemos o grau de importância. E aí a gente vai determinando na nossa agenda. Quando você coloca algo como prioridade, eu preciso fazer porque isso é importante, e você não faz, aquilo se torna urgente. E aí o que acontece? Você começa a fazer na correria, você tem um prazo curto, não fica talvez do jeito que você gostaria que ficasse, e isso vai virando uma bola de neve. Então, um dos itens que é muito importante é saber diferenciar o que é urgente e o que é importante. E ele só se torna urgente porque você deixou de fazer quando ele era importante, ok? Existe um outro item que também é muito importante que está relacionado a isso. Verifique na agenda do teu afilhado e na sua agenda também. Vou abrir um parêntese até para vocês saberem que todas as ações que nós vamos fazer, primeiro, antes de você ensinar, de você orientar, primeiro importante você saber se você vive essa prática. Porque se você não vive essa prática, não tem como você dar exemplos vivos, claros. A sua comunicação nunca vai ser limpa, porque você não vive isso. Então, verifique se você também adquire essa prática, se você também coloca isso para você, ok? Essa é uma dica. Feche parênteses e vamos continuar. Um outro item muito importante é você ter o senso de realidade. O que é o senso de realidade? Você
consegue fazer tudo o que você está se propondo fazer? Você tem noção da realidade que você tem no sentido de agenda, de limitação? E isso tem a ver com autoconhecimento. Se eu sou capaz de fazer alguma coisa. Exemplo, muitas vezes eu pego alguma responsabilidade para fazer, alguma job, porém eu não conheço aquilo, ou então eu não tenho a menor habilidade para aquilo, ou seja, eu vou perder o maior tempo, ou então eu vou só procrastinar aquilo. Vou só empurrar para a barriga, né, com a barriga. Então, assim, é importante você ter esse senso de realidade e você saber o que você está fazendo. E se você consegue pegar aquilo. Se é uma job que você vai conseguir fazer. O senso de realidade. Quando eu digo senso de realidade, é se você está ciente, consciente das suas horas, de tudo que você precisa fazer. E isso entra num outro gancho que é muito importante, né? Que é muitas vezes as dificuldades em dizer não. Quando eu não digo não, muitas vezes eu estou abarrotando a minha agenda de situações que não são dentro da minha, que não é dentro da minha realidade, ou seja, eu não vou conseguir fazer aquilo. E aí eu acabo levando, eu não faço, o que é importante se torna urgente, é uma bola de neve porque eu não consigo delimitar as prioridades. Porque eu não consigo ter noção da realidade que eu vivo. Por isso que é importante você saber o que eu posso, o que eu não posso pegar. O que eu posso estar fazendo. O que para mim vai agregar e que eu vou ter tempo de fazer algo positivo. Porque às vezes você vai abraçando, existe aquelas pessoas polvo, né? Que vai abraçando várias coisas, tudo é importante. E aí depois com o tempo tudo se torna urgente, porque ela não consegue fazer, porque ela não tem tempo, a rotina dela, a agenda dela já é lotada, e quando ela aceitou, ela não parou para avaliar a realidade dela, ok? Isso é um ponto que é muito importante você avaliar isso com o teu afilhado. Ele consegue fazer tudo? Tudo que ele está se propondo a fazer, quando eu digo assim, ele consegue fazer tudo, é tudo que ele está se propondo a fazer. Ele consegue dar conta daquilo dentro da realidade dele? É importante você começar a ampliar isso. E isso está muito atrelado a aprender a dizer não. É muito difícil, às vezes, você dizer não para alguém, porque a impressão que dá é que você está desagradando aquela pessoa. E hoje a gente vive numa sociedade tão produtiva que a gente tem que ser produtivo o tempo todo, a gente tem que produzir. Se a gente não estiver produzindo, nós não somos bons o suficientes. Só que a gente coloca isso pra gente mesmo. Então é muito importante você saber diferenciar isso e começar a aprender a falar não. Quando você aprende a dizer não, você está colocando um limite nas pessoas e em você também, porque daí sim você consegue organizar melhor o seu tempo, organizar melhor o seu dia e até mesmo as tarefas que você tem para fazer, você faz com muito mais eficácia. E a satisfação que isso te dá é muito maior. É muito maior você estar satisfeito consigo mesmo. E eu vou dar uma dica rapidinho para vocês sobre sabotadores de tempo. Não sei se você já ouviu falar desse tema, o que é um sabotador de tempo. Porque muitas vezes nós organizamos o nosso tempo, olha, eu estou fazendo meu checklist, isso é muito comum, as pessoas fazerem esse checklist para poder seguir, olha, eu tenho que fazer isso em nível de prioridade, ou algumas pessoas se organizam só ticando o que precisa ser feito durante o dia. Porém, existem alguns sabotadores desse nosso tempo, que a gente precisa ficar atento. Por quê? Muitas vezes nós não percebemos que a gente vai fazendo isso e esses sabotadores são aqueles que não nos permitem fazer tudo o que nós nos planejamos e nos propomos a fazer, né? Muitas vezes esses sabotadores eles acabam boicotando, é um boicote, né? E a gente vai entrando nessa onda sem perceber. Como, por exemplo, interrupções. As interrupções, elas são os sabotadores assim clássicos. Muitas vezes eu digo interrupção, eu paro o que eu tô fazendo para poder ver uma mensagem, eu paro o que eu tô fazendo para poder ver um comercial, ou então para escutar uma música no YouTube, eu paro o que eu tô fazendo porque alguém parou ali para conversar comigo e eu não pude virar e falar, dá licença, agora eu não posso te dar atenção, eu preciso terminar isso, eu preciso focar no que eu tô fazendo. Então, as interrupções, sejam elas de qualquer forma, é um sabotador de tempo. Segundo, perfeccionismo. Muitas vezes a pessoa acha assim, olha, eu tenho que fazer isso perfeito. Minha boss, ela costuma dizer, a minha VP, né, da IESEC, ela, antes feito do que perfeito.
Isso é muito verdade. Muitas vezes o perfeccionista, ele tem aquela mania de colocar mínimos detalhes e que muitas vezes é desnecessário, não tem essa necessidade. E ele perde muito tempo porque ele quer ser perfeito, quer mandar as coisas, ele acaba perdendo tempo, perde deadline, porque o que ele fez não ficou do jeito que ele queria, ou seja, o perfeccionista que ele faz, refaz. Ou seja, ele tem um retrabalho sempre. E isso é um sabotador de tempo, assim, muito clássico. Nós vemos muito isso, muitas vezes, na apresentação, na empresa, nós vemos muito disso, que vai entregar um relatório, tem que fazer milhões de vezes. E muitas vezes você precisa focar e ser mais objetivo. Isso também é um hábito que nós criamos, ok? Procrastinação também é um sabotador de tempo. O que é procrastinar? Eu vou explicar daqui a pouquinho até com mais detalhes. Mas bem rapidamente, procrastinar é o famoso empurrar com a barriga. Eu vou deixar sempre para amanhã o que eu posso fazer agora. Ou então eu vou deixar para depois. Daqui a 10 minutos eu faço. Passa 10 minutos, daqui a 15 minutos eu faço. Né? Então o procrastinar também. A dificuldade em dizer não também é um ponto muito crucial no sabotador de tempo. Quando você não diz não, você está boicotando o seu próprio tempo e você tira as metas que você coloca para você, tá? Falta de delegação. Muitas vezes a gente vai abraçando muitas coisas e a gente não delega. Olha, você pode fazer tal coisa para mim? Exemplo de quem mora em república, muitas vezes você precisa fazer a compra do mercado. Então, dessa vez, você pode fazer isso para mim, que eu preciso fazer tal coisa que é urgente? Ou então, eu preciso postar no pódio tal atividade, eu não tô conseguindo. Porque às vezes você não delega algumas atividades, você vai abraçando porque quer tudo, você quer pegar tudo para você, né? Então, delegar também é importante. E principalmente a desorganização. Se questione se como você é em questão da organização de tudo. Eu digo organização até mesmo do seu quarto, a organização da tua mesa, a organização da tua documentação, a organização... Porque, por exemplo, você vai procurar... Às vezes você precisa fazer uma autenticação no cartório, então precisa fazer algo que seja importante. E você precisa achar um documento. Onde você guarda os seus documentos? E aí você perde um tempão procurando algo que poderia estar muito bem organizado numa pasta separada, que é de documentos, para ser algo fácil e que a todo tempo você vai precisar. Um exemplo clássico disso é a documentação para uma admissão. Eu trabalho com admissões, então eu passo toda a documentação, eu vou conferir, eu faço admissão. E quantas vezes eu não tenho aquela listagem, eu tenho pessoas que falam, olha, eu não sei onde eu guardei a minha CNH. Ou então eu não sei onde eu guardei o meu comprovante de dispensa do exército. E aí a pessoa muitas vezes tem que ir em outra cidade, porque ela é de outra cidade, para ir no cartório, ou então na dispensa, para pegar uma declaração que ela é dispensada. Ou seja, olha o tempo que ela perdeu, porque ela não se organizou. A organização é em todos os sentidos e... Falando como psicóloga, muitas vezes a gente precisa se organizar o que está por fora para a gente começar a organizar o que está dentro. Freud falava muito que o nosso quarto ele é o espelho do que nós somos. Muitas vezes o seu quarto é uma desordem, é uma bagunça. Pode ter certeza que em muitas áreas da sua vida também é uma bagunça, né? Porém, isso é algo que a gente consegue estar mudando. A organização é um hábito, né? Eu dou um exemplo por mim. A habilidade de ser organizada não é uma habilidade que aparece em nenhum dos meus testes, né? E isso foi trabalhado muito com a minha gestora, até mesmo comigo mesma. Eu precisei trabalhar muito essa questão de organização, porque eu tinha muitos retrabalhos, eu fazia controle do controle para eu não me perder, entendeu? Então, assim, com o tempo eu fui aprendendo que para mim funcionava. Não, eu me organizo melhor dessa forma. Eu escrevo, mas assim, eu sempre coloco um lembrete. Ou então, olha, eu me organizo com agenda. A agenda para mim funciona muito bem. Agenda de diário mesmo. Todos os dias eu escrevia o que eu precisava fazer. Eu colocava muitas vezes essa questão de organização, até mesmo quando eu não trabalhava, né? Então, isso me ajudou muito. Então, pare para observar o que pode ajudar o teu afiliado, o que pode te ajudar para vocês dois juntos, você com o seu exemplo e o que pode dar certo, o que pode não dar certo, auxiliar ele nessa questão de organização, principalmente, porque essa questão de administração do tempo foram um dos itens que mais apareceram nos formulários. Eu acredito que essa é uma das dificuldades de todo mundo,
né? Muitas vezes a gente tem milhares de coisas para fazer e a gente não consegue organizar o nosso tempo muito bem, por falta de prioridade, até mesmo dificuldade de dizer não, né? Eu reforço, aprenda a dizer não. Pare com as interrupções, verifique o que você está fazendo e aprenda a falar, não posso falar agora. Daqui a pouco eu te dou atenção. Você não vai ser rude por causa disso. Cuidado para você não tentar parar com isso, parar o que você está fazendo para dar atenção para uma pessoa que pode falar daqui a pouco. Então, verifique. Avalie com o teu afiliado o que é prioridade, o que não é, essa questão de organização. E isso é um hábito. E ainda pertinente a esse assunto de administração do tempo, eu mencionei o que seria procrastinar e o que seria precrastinar. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, porque isso é muito comum e até mesmo é muito pertinente sobre esse assunto. Bom, primeiro vamos esclarecer o que é procrastinar, até mesmo porque isso é muito comum ouvir, eu acredito que vocês já conheçam até. Então, procrastinar é aquela pessoa que ela tá sempre deixando para depois, né? Tudo que ela precisa fazer, eu vou assistir um vídeo primeiro, vou assistir um filme, ou então, vou comer primeiro, depois eu faço, e de uma coisa vai passando para outra, acaba estando na cozinha, de uma comida ela começa a fazer uma outra coisa que vai levar um pouco mais de tempo, ou então ela precisa ir no banco, preciso fechar uma conta, amanhã eu vou. E aí ela acaba deixando para a última hora, o que vai gerando muito mais ansiedade, né? Em um acúmulo assim de sensações, tá? Isso é o procrastinar. Agora, o que seria precrastinar? É muito importante isso ficar claro e vocês começarem a se observar se isso acontece no seu dia a dia. Porque o precrastinar, na verdade, a pessoa que tem esse perfil, ela não percebe que é dessa forma. Isso vai começar a aparecer lá na frente. Então, assim, geralmente as pessoas que são precrastinadoras, né? Uma palavra que não é muito bonita, né? Elas são pessoas extremamente exigentes, críticas e elas são extremamente produtivas. Indústrias adoram esse tipo de perfil. Por quê? Geralmente são pessoas que eu vou dar um exemplo de indústria porque é o que eu vivo todos os dias. Então, por exemplo, geralmente é aquele funcionário que ele resolve todas as atividades dele e ele ainda quer ajudar os outros departamentos. Então, se tem algum projeto em algum outro lugar, ele quer ajudar. Se tem alguma atividade em algum outro lugar, ele quer ajudar. Ele está sempre sendo produtivo, sempre sendo proativo, né, em relação às atividades. Porém, muitas vezes ele acaba tendo um acúmulo de funções, ele acaba ocupando o dia inteiro dele, né? Porque ele vai assumindo coisas que não é dele. Muitas vezes ele não precisa assumir aquilo, mas ele acaba assumindo porque é do perfil dele, porque ele tem que ser produtivo o tempo todo. Vou fazer um parêntese até, porque é importante também a gente ficar atento que o meio que a gente vive, essa sociedade que nós vivemos hoje, ela nos coloca que nós temos que render o tempo todo. A gente tem que estar produzindo e a gente tem que dar um resultado muito rápido. E se a gente não der o resultado, nós não somos bons. Então, nós também colocamos uma pressão, né? De ter que dar um resultado. Nós temos que produzir muito, né? Então, voltando até mesmo para essa questão do procrastinador. Só que muitas vezes essa pessoa, ela não percebe. E aí, com o tempo, ela vai acabando, ela não consegue dar conta dela, começa a ter muita ansiedade, ela começa a se frustrar, porque na verdade ela não consegue concluir aquilo que ela se propôs. E muitas vezes ela acaba pegando coisas e que depois nem era aquilo que ela precisa fazer. Vou dar um exemplo do meu consultório. Eu tinha uma paciente que ela tinha um perfil procrastinador. Na verdade, ela trabalhava numa multinacional e ela queria muito fazer um concurso, queria prestar um concurso muito difícil, que era para juíza. E geralmente as pessoas que estão ali, elas estudam, só estudam, não trabalham. Só que ela decidiu trabalhar e estudar. Ela é casada, tinha filhos e ela permaneceu por 3 anos estudando constantemente. Ela passou no concurso e quando ela passou, ela não quis mais. Ela falou, não é isso que eu quero, e continuou na multinacional. Ela muitas vezes virava para mim e falava, eu perguntava, o que é mais importante na sua vida? Ela, minha família. Tá, peraí, mas a sua família?
Mas você percebe que você não passa tempo com a sua família? Porque na verdade ela tem que ser super produtiva. Ela tinha que produzir o tempo todo, porque ela se sentia culpada se ela não produzisse. Só que isso, a consequência do que isso trazia para ela, era uma alienação até mesmo da realidade dela. E é isso que acaba acontecendo com as pessoas que são procrastinadoras, elas não percebem. E é muito importante a gente estar atento para a gente começar a pontuar essas coisas, esse senso de realidade, aprender a dizer não e colocar que, olha, você não precisa pegar isso para você, porque na verdade isso não é seu. O mundo coloca, a sua sociedade coloca que a gente tem que produzir o tempo todo, mas na verdade a gente não precisa produzir o tempo todo. Às vezes a gente precisa estar de bobeira. A gente precisa ter um tempo assim sem fazer nada. Percebe que é muito difícil você ficar sem fazer nada. O fazer nada, muitas vezes, é visto com os olhos de que você não está sendo bom o suficiente. Que absurdo você não fazer nada. Só que, na verdade, é bom até você desligar um pouco a sua mente, desligar, sabe, se conectar com você mesmo, ou até mesmo ficar assistindo um filme, ficar de bobeira, como algumas pessoas colocam, né? O quanto que isso também é importante. Espero que tenha ficado claro para vocês. E ainda pertinente a esse assunto de administração do tempo, eu mencionei o que seria procrastinar e o que seria precrastinar. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, porque isso é muito comum e até mesmo é muito pertinente sobre esse assunto. Bom, primeiro vamos esclarecer o que é procrastinar, até mesmo porque isso é muito comum ouvir, eu acredito que vocês já conheçam até. Então, procrastinar é aquela pessoa que ela tá sempre deixando para depois, né? Tudo que ela precisa fazer, eu vou assistir um vídeo primeiro, vou assistir um filme, ou então, vou comer primeiro, depois eu faço, e de uma coisa vai passando para outra, acaba estando na cozinha, de uma comida ela começa a fazer uma outra coisa que vai levar um pouco mais de tempo, ou então ela precisa ir no banco, preciso fechar uma conta, amanhã eu vou. E aí ela acaba deixando para a última hora, o que vai gerando muito mais ansiedade, né? Em um acúmulo assim de sensações, tá? Isso é o procrastinar. Agora, o que seria precrastinar? É muito importante isso ficar claro e vocês começarem a se observar se isso acontece no seu dia a dia. Porque o precrastinar, na verdade, a pessoa que tem esse perfil, ela não percebe que é dessa forma. Isso vai começar a aparecer lá na frente. Então, assim, geralmente as pessoas que são precrastinadoras, né? Uma palavra que não é muito bonita, né? Elas são pessoas extremamente exigentes, críticas e elas são extremamente produtivas. Indústrias adoram esse tipo de perfil. Por quê? Geralmente são pessoas que eu vou dar um exemplo de indústria porque é o que eu vivo todos os dias. Então, por exemplo, geralmente é aquele funcionário que ele resolve todas as atividades dele e ele ainda quer ajudar os outros departamentos. Então, se tem algum projeto em algum outro lugar, ele quer ajudar. Se tem alguma atividade em algum outro lugar, ele quer ajudar. Ele está sempre sendo produtivo, sempre sendo proativo, né, em relação às atividades. Porém, muitas vezes ele acaba tendo um acúmulo de funções, ele acaba ocupando o dia inteiro dele, né? Porque ele vai assumindo coisas que não é dele. Muitas vezes ele não precisa assumir aquilo, mas ele acaba assumindo porque é do perfil dele, porque ele tem que ser produtivo o tempo todo. Vou fazer um parêntese até, porque é importante também a gente ficar atento que o meio que a gente vive, essa sociedade que nós vivemos hoje, ela nos coloca que nós temos que render o tempo todo. A gente tem que estar produzindo e a gente tem que dar um resultado muito rápido. Que se a gente não der o resultado, nós não somos bons. Então, nós também colocamos uma pressão, né? De ter que dar um resultado. Nós temos que produzir muito, né? Então, voltando até mesmo para essa questão do procrastinador. Só que muitas vezes essa pessoa, ela não percebe. E aí, com o tempo, ela vai acabando, ela não consegue dar conta dela, começa a ter muita ansiedade, ela começa a se frustrar, porque na verdade ela não consegue concluir aquilo que ela se propôs. E muitas vezes ela acaba pegando coisas e que depois nem era aquilo que ela precisa fazer. Vou dar um exemplo do meu consultório. Eu tinha uma paciente que ela tinha um perfil procrastinador. Na verdade, ela trabalhava numa multinacional e ela queria muito fazer um concurso, queria prestar um concurso muito difícil, que era para juíza.
E geralmente as pessoas que estão ali, elas estudam, só estudam, não trabalham. Só que ela decidiu trabalhar e estudar. Ela é casada, tinha filhos e ela permaneceu por 3 anos estudando constantemente. Ela passou no concurso e quando ela passou, ela não quis mais. Ela falou, não é isso que eu quero, e continuou na multinacional. Ela muitas vezes virava para mim e falava, eu perguntava, o que é mais importante na sua vida? Ela, minha família. Tá, peraí, mas a sua família? Mas você percebe que você não passa tempo com a sua família? Porque na verdade ela tem que ser super produtiva. Ela tinha que produzir o tempo todo, porque ela se sentia culpada se ela não produzisse. Só que isso, a consequência do que isso trazia para ela, era uma alienação até mesmo da realidade dela. E é isso que acaba acontecendo com as pessoas que são procrastinadoras, elas não percebem. E é muito importante a gente estar atento para a gente começar a pontuar essas coisas, esse senso de realidade, aprender a dizer não e colocar que, olha, você não precisa pegar isso para você, porque na verdade isso não é seu. O mundo coloca, a sua sociedade coloca que a gente tem que produzir o tempo todo, mas na verdade a gente não precisa produzir o tempo todo. E o penúltimo tema que nós vamos falar hoje é sobre gestão. É engraçado que hoje eu mencionei sobre gestão sem gerentes, lá onde eu trabalho na indústria. E na IESEC, ela não deixa de ser bem parecido até. Nós não temos gerentes, porém, muitas vezes nós temos que nos tornar gerentes de outras pessoas. Mas como que eu faço isso? Como que eu vou gerenciar as atividades de uma outra pessoa, né? Se muitas vezes eu não consigo gerenciar as minhas, ou até mesmo porque eu nunca aprendi a gerenciar. É muito comum nas indústrias, hoje em dia, nós termos líderes que não sabem gerenciar. Isso é muito comum. Na maioria das empresas isso acontece. Por que isso acontece? Geralmente nós temos um período de maturação entre um cargo e outro. Nós passamos por júnior, estágio, trainee, analista júnior, pleno, sênior. Tudo isso nós vamos amadurecendo dentro daquela posição. Porém, quando eu chego numa posição de senioridade, eu consigo executar perfeitamente as minhas atividades. E aí o que acontece? As pessoas olham e falam assim, ele está pronto para ser um líder. Mas opa, pera lá. Não que ele esteja pronto para ser um líder, mas ele está pronto para saber realizar as atividades muito bem. Agora, ele administrar as atividades de outra pessoa, ele precisa ser desenvolvido para isso, porque a gente não aprende. Eu tenho uma forma de trabalhar, mas cada um tem a sua forma de trabalhar, e isso é muito importante. Por isso que muitos líderes têm dificuldade, porque eles têm dificuldade de olhar e perceber que cada um trabalha de uma forma. Eu vou dar um exemplo do meu departamento. Eu sou uma pessoa extremamente auditiva. Eu não sou visual. Então, por exemplo, se eu tô lendo alguma coisa, qualquer coisa, algum livro, eu preciso muitas vezes parar, falar comigo em voz alta e dar uma explicação até mesmo para mim, ou então trocar algumas ideias e aí sim eu consigo formular. Muitas vezes para mim vídeos, áudios funcionam muito mais eficaz do que se eu pegasse um livro para ler. Às vezes é até difícil porque eu fiz psicologia, né? Então era só leitura. Eu tinha um retrabalho muitas vezes, porque eu tinha que ler novamente. E o meu líder precisou aprender isso. Então todas as vezes que nós tínhamos reunião, não adiantava ele me mandar um e-mail. Muitas vezes, olha, nossa pauta da reunião vai ser essa. A gente precisa falar disso, 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 disso. Não. Muitas vezes a gente estava lá e ele sabia que comigo era uma questão auditiva. Então nós conversávamos. Ele me falava porque daí eu conseguia ter a visão de tudo. Diferente da minha colega. A minha colega, ela já é extremamente visual. Quando eu explico para ela, ela não consegue visualizar, porque ela não funciona dessa forma. A minha audição, ela me permite fantasiar as coisas e formar as imagens. Outra pessoa, como essa minha colega, já não. Ela precisa visualizar, ela precisa ler. Quando ela lê, ela tem uma memória fotográfica. Ela lê, ela já imagina e ela já consegue fazer. Então, para ela, muitas vezes é até um pouco mais rápido, né? Eu, muitas vezes, preciso olhar, criar algumas situações, imaginar, ler em voz alta. Às vezes as pessoas olham e falam, essa menina tá falando sozinha. Mas não, é porque essa é a minha forma de trabalhar. E compreender
que cada um tem a sua forma, é programado de uma forma, aprende a ser de uma forma, é um dos itens primordiais. Muitas vezes, as experiências e as vivências que vocês tiveram dentro da IESEC formaram o que você é hoje. Vocês sabem como fazer, mas muitas vezes não vai adiantar você dar o beabá pronto para essa pessoa, não. Vocês vão ter que encontrar juntos a forma de realizar que tem a cara desse seu afilhado. Como é gostoso nós realizarmos uma atividade e saber que aquela tem a nossa cara. Porque eu fiz como eu costumo fazer, com o meu jeito. Eu não copiei. Quando você copia, quando você vira para ele e fala, olha, em IDCDP eu tive muito sucesso fazendo isso. Pronto, você deu para ele a cartilha pronta. Ele não vai desenvolver. Sabe por quê? Porque ele vai copiar aquilo que você está dizendo. As coisas precisam fazer sentido para essa pessoa. Eu ia falar esse funcionário, mas na verdade é esse afiliado. Tudo precisa fazer sentido. Para ele conseguir realizar uma atividade muito bem feita, aquilo precisa fazer sentido. Então, assim, reforçar sempre o why com ele, do porquê ele está ali, levantar para ele como que ele é, né? Nessa parte, nesse começo, né, você tentar aprofundar um pouquinho no conhecimento dele e ele também se conhecer, porque ele também precisa muitas vezes criar. Muitas pessoas têm muita facilidade em organização, em outras não, precisa forçar uma habilidade, precisa criar essa habilidade para poder desenvolver, né? E é isso que a gente precisa como gestor, tá ali trabalhando. Não, a minha forma de trabalhar é diferente da forma que o outro trabalha. E respeitar isso, falar, não, colocar para ele esse jogo de troca. E a gente entra até mesmo no próximo assunto, que é as formas de liderança, né? Isso tem que ser ganha-ganha, né? Quando eu falo de uma relação ganha-ganha, é que ambos ganham. Você demonstra o teu conhecimento, você coloca para ele toda a vivência que você teve, o que deu certo para você, e aí você coloca para ele. Como que você acha que poderia dar certo? Como que nós vamos fazer? Ou então, como que você vai fazer? Ah, eu vou fazer de tal forma. Então tá, bola um plano de ação. Sempre precisa estar amarrado as coisas. Bola sempre um plano de ação. Não deixa nada muito solto. Porque quando fica muito solto, você não consegue depois amarrar para você poder ver o resultado final. Então, assim, sempre coloca para ele te trazer as coisas. Fala assim, então tá, quando você consegue me trazer? Ele vai te dar o prazo. Porque daí ele vai estar começando a administrar o tempo dele. O que você acha? Traz para mim a sua ideia tal dia. Ele vai trazer para você tal dia. Então, assim, começa a trabalhar com essa questão de ganha-ganha, principalmente respeitando a forma como ele é, mas principalmente, isso é primordial, trazendo para ele como ele é. Como você vê? Será que é a forma como ele se vê? Isso é muito importante, porque às vezes a forma como eu me vejo não é a forma como as pessoas me veem. Às vezes a gente passa uma comunicação um pouquinho errônea para as pessoas, né? A gente tenta se comunicar, a gente acha que está passando uma imagem, mas na verdade a gente está passando totalmente o oposto, né? Então isso também é importante, ele saber quem ele é, o autoconhecimento entra nessa hora, né? Se todos esses polos derem certo, pode ter certeza que esse padrinhamento vai ser sensacional, sensacional, ok? E aí a gente vai para o último ponto, que são os tipos de liderança. Eu vou estar mandando até um resuminho para vocês, que na verdade eu não sei se vocês já escutaram sobre isso, a respeito. Quais os tipos de liderança que existem? Existe aquela liderança democrática, a liderança autocrática e aquela liberal. Vocês sabem a diferença deles? Vou te falar. A liderança democrática geralmente é o modelo ideal para se a gente fosse falar no mundo organizacional. Porém, por que é importante a gente se conhecer, até mesmo para a gente ver como que a gente trabalha? A democrática é aquela que coloca na relação ganha-ganha, que você senta, geralmente o teu afiliado ou o teu liderado, ele também vai falar com você, ele vai expor e você vai compreender, vocês vão ter uma troca e chegar num resultado final vocês dois, onde ele fala, você fala e os dois chegam num resultado juntos. Ok? Essa é a democrática, onde todos têm o direito de falar e todos serão ouvidos, não só falar. E nós temos também a liderança autocrata. O que é a liderança autocrata? O autocrata geralmente é aquela pessoa que ela é um pouco mais autoritária, ela precisa ser obedecida, ela não escuta o outro, porque é a verdade dela que prevalece. Então, geralmente o autocrata, eu vou dar um exemplo que já aconteceu
onde eu trabalho e que isso pode ser muito comum. Eu ouvi uma vez um líder falando para um estagiário, virou para ele e falou assim: faz o que eu mando, só faz o que eu mando. Isso é um exemplo muito clássico dessa liderança autocrata, porque geralmente ela não tem diálogo. Ela é uma relação de ganha e perde, porque na verdade o líder ele está falando o tempo todo pro liderado o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, que é da forma como ele quer, e o liderado acaba se desmotivando, ficando frustrado, porque na verdade ele não consegue dar a sua opinião, ele tem que somente obedecer. É uma relação muitas vezes desgastante e que geralmente a retenção de talentos em empresas com líderes autocratas é muito mais difícil. Então, e trabalhar esses líderes também é um pouquinho mais delicado. Portanto, assim, aproveitem que vocês ainda estão desenvolvendo essa questão e se questionem. Como que é? Porque geralmente o autocrata ele tem uma certa dificuldade de entender e aceitar a opinião do outro, né? Então verifique isso. Um outro tipo de liderança, que é a última eu falei da democrática, que geralmente é o modelo ideal, a autocrática e nós temos a liberal também. O que seria a liberal? Geralmente a liberal é aquele tipo de líder que ele deixa a responsabilidade dele em cima do liderado. Geralmente o liderado o que falar, ele fala, não, pode ir, tudo bem, ele não dá muita opinião, ele não é aquela relação de ganha-ganha, na verdade não é nem ganha e perde, fica no neutro ali, porque o liderado muitas vezes ele tenta fazer alguma coisa, o liderado tudo bem, mas não escuta muito, acaba dando toda a autonomia para esse liderado fazer, porque ele não quer ter problema. Ele não quer ter trabalho, na verdade, ele prefere ficar naquela zona de conforto, achando que o liderado dele tá feliz porque ele tá tendo autonomia para fazer as coisas, mas o liderado não tá sendo desenvolvido, né? Então é importante assim, por que é importante traquear? Por que é importante estar ali em cima, dar exemplo, saber entender, intervir, dar feedback positivo, dar feedback negativo quando precisar. Isso é muito importante, até mesmo porque senão acaba a pessoa sendo tão autônoma, quando você tem que fazer a autogestão, o problema é que você perde um pouco o olhar que o outro poderia ampliar para você. Muitas vezes o outro ele consegue ampliar muito mais a nossa visão de mundo, né? Justamente porque ele é uma outra pessoa. Quando nós não temos isso, o desenvolvimento ele não acontece. E é exatamente isso que nós não queremos que aconteça nesse apadrinhamento. Ok? Bom, pessoal, esse era o treinamento. Na verdade, assim, são algumas dicas que eu gostaria de ter passado para vocês. Se vocês quiserem depois acharem que faltou alguma coisa, pode me falar, eu tento gravar rapidinho algum outro vídeo e posto para vocês, mas inicialmente o objetivo é esse, vocês têm todas as ferramentas, até mesmo assim dentro da vivência de vocês, e também com essas ferramentas algumas dicas que eu passei sobre como apadrinhar, o que fazer, como fazer e até mesmo algumas dicas de administração de tempo, de autoconhecimento, que pode dar muito certo. Eu acredito muito nisso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez eu coloco, eu estou à disposição. Quem quiser me procurar, eu estou aberta para poder conhecê-los. E até mesmo a gente trocar figurinhas, porque eu acho isso muito importante, ok? Muito obrigada! A gente se vê no próximo vídeo, ou até mesmo pessoalmente, no próximo treinamento que vai ter no mês de junho, ou até mesmo, se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa sobre algum outro tema, me avisa, manda no grupo, no WhatsApp, ou até mesmo no meu e-mail. Se quiser me mandar no particular, muitas vezes eu respondo muito mais rápido, ok? Às vezes no meu trabalho, isso é uma forma até mesmo de sabotador de tempo. Eu deixo meu celular muitas vezes no silencioso ou no modo avião, então eu vou ver as mensagens só no período da noite. Ou então na hora do meu almoço. Geralmente no almoço eu olho, respondo todo mundo, depois eu deixo no modo avião novamente, para que eu consiga ter todo o foco possível. E nos atendimentos também. Mas sempre que eu puder eu vou estar respondendo. E geralmente eu respondo muito rápido. A não ser que eu não tenha recebido, mas me mandem, ok? Eu tô à disposição. Eu fiquei muito feliz de poder estar contribuindo um pouquinho para vocês, nem que seja um pouquinho, né? Com o conhecimento que eu tenho, pouco conhecimento que eu tenho, a minha vivência na indústria. Eu estou há 4 anos, já vivi muita coisa e principalmente dessas questões que eu passei para vocês. Foram situações que eu vivi.
não só a psicologia me proporcionou, mas principalmente a indústria ela é um pouco mais objetiva, ela é diretiva. Então, isso me ajudou muito. E eu espero realmente que isso tenha auxiliado vocês, ok?